Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de março de 2014. É uma sexta-feira, o verbete de número 2968. Ele tem 6 páginas, 74 logias e 15 máximos. O tema é pseudo-indignidade. Foi elaborado segundo a especialidade cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Maximiliano Reimann. O Maximiliano Reimann, ele é graduado em engenharia metalúrgica, mestre em engenharia biomédica, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde outubro de 1998, docente em Conscienciologia desde maio de 2001, autor do livro Síndrome do Ostracismo, Mecanismos e Autossuperação, publicado em 2011. A gente está sabendo, assim, em off, que ele está fazendo outro livro, a gente vai aguardar. Tenepsista desde março de 2003. A pseudo-indignidade é a ação, conduta ou ideia considerada equivocadamente como indigna, vexaminosa, degradante ou inferiorizante, notadamente pelas consciências de julgamento distorcido pelo alto trafar do orgulho, quando, de fato, é exemplo cosmoético de modéstia, autorrealismo, autoenfrentamento, autodespojamento e ou abertismo consciencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da autoincorruptibilidade convivencial, a autortopensenização governando a manifestação pessoal cosmoética, mesmo quando criticada socialmente, a manutenção da retilinearidade autopensênica ante as adversidades, as diferentes causas do sentimento de indignação, a autopensenidade a priorística das consciências orgulhosas, a autodeterminação diante da contrapensenidade alheia. Na fatologia, a autodegradação aparente, a descensão cosmoética, a exposição tarística dos autotrafares, a desdramatização dos autotrafares, a assunção pública sem autovitimizações das fissuras da própria personalidade, a crise de crescimento necessária para desinflar o egão. É tão difícil isso que eu até engasguei, viu? O erro intencional assistencial, a renúncia cosmoética ao direito de defesa, o enfrentamento da autoinsegurança evolutiva, o autodomínio dos instintos sociais do animal humano, a autoconscientização quanto à própria realidade consciencial e a autossuficiência evolutiva. A gente chama a atenção que a fatologia tem 21 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Em parafatologia, a sinalética parapsíquica pessoal, auxiliando na superação das adversidades, a projeção vexaminosa, a autodefesa espontânea dos heterossérios extrafísicos de quem não tem nada para esconder, os pedágios parapsíquicos necessários para o desassédio extrafísico, os parafatos sendo os melhores indicadores para aferir o valor cosmoético dos atos humanos, a paradignidade. Na argumentologia, nós chamamos a atenção aí dos parágrafos errologia e mega-errologia, porque, na verdade, tem um crescendo aí, né, que é interessante de você ver. E também da taxologia, que, segundo a ótica da autoexperimentologia, o verbetógrafo coloca 25 ações, condutas ou posicionamentos cosmoéticos avaliados equivocadamente como indignos, vexaminosos, degradantes ou inferiorizantes pelas consciências de julgamento distorcido pelo trafar do orgulho. Na remissiologia, nós destacamos abertismo consciencial, análise tendenciosa, autoexposição recicladora, centrifugação do egão e descensão cosmoética. A frase enfática: não raro a conduta pessoal digna, fundamentada em valores cosmoéticos, é mal interpretada pela opinião pública.
os julgamentos morais estão entre os mais suscetíveis a erros. Você, com base em quais valores fundamenta as heterocríticas pessoais quanto aos comportamentos alheios? Como reage às inevitáveis malinterpretações dos compassageiros evolutivos quanto à dignidade das ações, condutas e ideias pessoais? Na filmografia específica, o Verbetov coloca dois filmes interessantes aqui para complementar a ideia do verbete, e na bibliografia específica, ele complementa o verbete com 2 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Autodespojamento, autoenfrentamento, autossuficiência, julgamento, aparência, conduta, egocídio, autoimagem, pseudo-vexame, desdramatização, malinterpretação, auto-pensionização, autorresponsabilização, autoincorruptibilidade, intencionalidade, paradignidade, histrionismo, parasociologia, cosmoeticologia e autocriteriologia. Antes ainda de passarmos para perguntas, né? Eu queria convidar todos para fazerem parte aqui desse programa de promoção da compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira. É um tratado que o nome é Léxico de Ortopensatas, ele está escrito em 2 volumes e a compra antecipada favorece a gente em 20% de desconto, saindo de R$ 340 para R$ 272. Quem tiver interessado para contribuir para essa publicação dessa grande obra, os contatos são editares, que você pode entrar no site editares@editares.org. O telefone é 45 código de área 2102-1407. Pode também fazer a encomenda pela Epígrafe, que é a 45 código de área 35250867. A gente informa também que o frete é pago pelo comprador, o que também passa a ser até um convite, né? Porque quem mora fora de Foz do Iguaçu, o ideal é vir aqui para pegar pessoalmente, né? No lançamento do livro, tá certo? Bom, Max, ainda antes da gente passar para as perguntas dos teletertulianos e dos tertulianos, é a pergunta clássica, que é: o que te motivou a fazer esse verbete? Quais foram, assim, passando, né, grosso modo, que depois a gente vai adentrar aqui nos detalhes. Mas, assim, quais foram, assim, as vantagens, os lucros, né, que você teve em pesquisar esse tema? Tá. Na verdade, esse tema especificamente foi um amigo meu que me indicou. Falou assim, ó, seria interessante você escrever sobre isso. E aí eu avaliei e achei que era o caso realmente de escrever, né? É um tema que, se a gente for fazer avaliar, por exemplo, o livro que eu escrevi, o Síndrome do Ostracismo, pode-se observar que esse tem uma relação intrínseca com esse tema, né? Com o tema que eu abordei dentro da síndrome, porque a síndrome do ostracismo tem a ver com poder. A pessoa, quando perde o poder, né, muitas vezes ela acha que ela perdeu a dignidade porque ela perdeu aquele poder. Mas muitas vezes é nesse momento da perda do poder que ela vai conseguir fazer uma mudança realmente da manifestação dela. É uma oportunidade, que é uma oportunidade. Então é meio paradoxal. O próprio tema, né, ele é meio paradoxal, né? Pseudo-indignidade. Ele gera uma certa confusão, até para você parar para pensar, você tem que refletir um pouco para ver o que significa isso. Então, nesse sentido, eu achei interessante porque é um tema que eu venho pesquisando, né, até pelo livro, né, e de uma maneira mais, eu diria assim, mais ampla, mais geral, eu vejo que é um assunto que eu sempre tive interesse no sentido assim das reações que eu tenho, que eu vejo que as pessoas têm quando elas consideram algo como injusto, né? Por isso que eu coloco ali no tema lá os sentimentos de injustiça,
a síndrome do justiceiro, por exemplo. Então, eu fiquei vendo assim, mas o que de fato é uma dignidade? O que é de fato ser digno, né? O que é indigno? Então, esses conceitos eles são muito flutuantes, assim, de acordo com a própria sociedade, com a própria pessoa que está avaliando. Então, ele é um conceito que pega muita coisa. As constituições, na verdade, estão baseadas no conceito de dignidade, né? A Constituição do Brasil, um dos conceitos basilares é a dignidade humana. Então, é um mundo, né, quando você entra por esse conceito, né? E aí eu trouxe uma abordagem mais assim da vivência e das experiências que se tem com esse conceito, mas tem uma outra linha muito ampla também na hora que você entra dentro dessa condição mais sociológica do negócio. Você está descortinando esse mundo de aparências, né? Oi? Você está meio que descortinando esse mundo de aparências, né? Exatamente. Porque a ideia seria mais ou menos essa. Seria seguir por essa linha aí. E, na verdade, inevitavelmente, quando a gente começa a escrever e pesquisar, a gente começa a ver variáveis, né, fatores que a gente mesmo não via antes, né? Isso que é, a grande coisa. Tem um paralelo também com uma frase que o professor Valdo coloca em um dos livros dele, que existem incoerências a olhos intrafísicos que são coerências a olhos extrafísicos. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas existe uma analogia, né, uma semelhança assim, de raciocínio, né? Exatamente, é bem por aí mesmo. Então vamos aqui às perguntas dos teletertulianos. Em Estrangeirismologia, página 11, primeira linha, poderia explicar a mensibia conscia recti, na segunda linha, subcere alicui verbo duas res, e na terceira linha, a presença do livro pessoal no index librorum prohibitorum. Esse primeiro é a mensibia conscia recti. Segundo a Rosa estava me ensinando. Não, eu estava aprendendo hoje de manhã. Espero que tenha aprendido correto. Teria uma tradução assim, a mente consciente de sua retidão. Porque depois se a pessoa der uma lida geral no verbete, ela vai ver que não importa muito o julgamento que os outros fazem da sua conduta. Se a pessoa ela avalia que a sua conduta é uma conduta indigna ou não. Isso é secundário, de verdade. O mais sério é realmente como você está certo daquilo que você está fazendo. Você sabe que a sua conduta é correta e a avaliação pública ela fica em segundo plano. Né? Você vai deixar ela lá. Então, essa sentença aí, essa máxima, ela reflete bem essa ideia, né? Ou seja, a coisa mais séria é a gente estar consciente de que a gente está fazendo a coisa certa de acordo com nossos valores, nossos princípios. É a essência do seu verbete, né? A essência seria essa. E a segunda ali, ele fala, a ideia basicamente é o seguinte: certos termos podem apresentar duplos sentidos. Então, por exemplo, o que é indigno para uma pessoa, para outra pode não ser. Então, um exemplo bem típico é o seguinte, por exemplo, se a gente for olhar nessa questão de dignidade, né, o oposto da indignidade. Vamos pegar o pessoal lá que foi preso lá do mensalão. Então, por exemplo, eles acham que eles se consideram corretos, né, do que eles estão fazendo, eles até, né, erguem os punhos, né? Isso, de indigno, sei lá, aquilo é misto, defendendo a posição dele, tudo, ou seja, não vou perder a minha dignidade, né? Vou continuar sendo digno. Embasado num conceito que ele acha, teoricamente, ele acha que ele estava certo, ou pelo menos está querendo defender que está certo. Então, ele defende uma indignidade, né? Como se fosse digno, se fosse, né? Uma coisa totalmente digna. E aí quem, às vezes, avalia, né, de fora e vê as coisas com mais profundidade, você vê que a conduta dele é totalmente indigna. E na hora que ele defende, ele se torna mais indigno ainda, perante tudo que ele fez, tudo que eles fizeram e tal, né, perante a sociedade brasileira. Então, esse é um exemplo que mostra assim, como que essa questão de dignidade a gente tem que avaliar com muita calma, né, muito critério. E esse último caso aí, que a pessoa perguntou, que é o índice librorum prohibitorium, é o índice de livros proibidos lá da igreja, né? Então, hoje talvez não seja uma coisa tão presente, né? Mas se a gente for retroagir 2 séculos, por exemplo, até que ponto era
era ruim você ter o seu livro colocado nesse índice da igreja? Será que isso é uma indignidade? Socialmente falando, isso seria uma indignidade, mas será que é? Tem uma coisa temporal também, né? Naquela época era, mas para a gente hoje, se tiver tido o livro colocado lá hoje, é bom, é uma coisa boa para a gente, né? É quase um então, troféu. Tem uma questão do tempo também, né? Nesse sentido, então, justamente para fazer esse contraponto, é bacana a sua abordagem do tempo, né? Porque o que às vezes culturalmente numa época é uma coisa, numa outra época é outra. Inclusive, Rosa, o conceito de dignidade, ele foi evoluindo muito ao longo dos milênios, na verdade. Porque antes lá da Grécia Antiga, né, na Grécia, na Roma e tudo, digno era aquela pessoa que tinha, ele tinha algum poder, ele tinha alguma posição. O digno, né, você é digno daquela posição. Não é esse conceito mais de dignidade humana, de moral. O conceito de moral. O conceito de digno era aquela pessoa, a pessoa ela é digna, ou seja, ela tem posses, ela tem poder, ela tem influência. Então você vê, isso era o conceito de dignidade. Ele foi avançando, evoluindo à medida. E esse conceito de dignidade que a gente tem hoje, mais positivo, né, da dignidade humana, ele é uma coisa relativamente recente. Né? E aí alguns filósofos lá que começaram a entrar mais nesse tema. E aí, de 200 anos para cá, que ele começou a ser, vamos dizer assim, mais abordado e sendo base, até que nem eu coloquei aqui, né, de um princípio básico de diversas constituições, né, que é o princípio da dignidade humana. Então, você vê que, analisando historicamente, você começa a ver que o conceito ele também foi se moldando com a própria evolução da sociedade. Agora, tem muita gente que está há 2000 anos, né? Está com o conceito de dignidade de 2000 anos. 2000 anos atrás. Entendeu? Esse é um ponto sério. É sério, né? Então, vamos nós aqui fazermos um esforço de esclarecermos todos os itens desse verbete para a gente, para nós nos atualizarmos aqui no tempo. Patologia, página 11, primeira linha, poderia esclarecer e exemplificar a autodegradação aparente e a descensão cosmoética? Sim. Então, veja bem. Autodegradação. O que é uma conduta que degrada a pessoa, né? Então, por exemplo, muitas pessoas dizem o seguinte, a pessoa, vamos supor que por algum contexto de vida, ela ficou sem teto, sem casa, né? Ficou sem família, e às vezes ele está se envolvendo, às vezes, com vícios, e ele está morando na rua, numa condição degradante, autodegradada. A gente pode dizer o seguinte, a sociedade, de algum modo, colabora para isso, colaborou, mas, inevitavelmente, a pessoa também houve uma autodegradação. Aí a gente olha, né, você não tem, como é que você vai defender isso? Mas pode haver pessoas que estão lá naquele meio, por exemplo, que você olha e fala, a pessoa está degradada. Mas, muitas vezes, tem gente que está lá dentro para ajudar. Aí entra aquele conceito que a gente já colocou, que é o do infiltrado, por exemplo, cosmoético. A pessoa está junto, vivenciando uma situação que aparentemente é degradante, mas ela está lá com uma visão totalmente diferenciada. Então, por exemplo, uma outra abordagem também. Tem gente que acha degradante você ir em determinados locais. Por causa do eu não vou em certos locais. Mas depende. Se você for lá naquele local para ajudar, para tentar esclarecer, não tem nada de degradante nessa abordagem. Entende? Então, tipo assim, tem que ser avaliado tudo com mais... E tem que ter muito cuidado, muita calma nessa hora, né, Max? Para poder não fazer negocinho, né? Para não fazer uma... Não generalizar. Para não generalizar, né? Eu quero ir lá, então vou lá para ajudar. Porque eu já vi comentários aqui de pessoas que acham que para fazer uma TENEPS boa, para iscar, a gente precisa de uma boate. Entendeu? Então, isso não é verdadeiro. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo... Poder fazer não, a gente tem exemplo de pessoas aqui que foram a determinados locais para fazer pesquisa, né? Mas não precisa de generalizar isso. Então, se você quer fazer uma TENEPS boa, não precisa de fazer escagem, né? Numa boate, não. É isso que eu acho que tem que ter. A pessoa pode ir onde ela quiser, né? Pode ir aonde quiser, mas só não... Isso. Agora, que é um fato, essa ideia, eu gosto, sabe assim, eu penso que a gente tem que estudar muito essa ideia da pseudo-indignidade. Esse negócio de autodegradação também, Rosa, por exemplo, o que eu vejo assim, você tem uns colegas, aí de repente você vê que aconteceu uma coisa com o seu colega que ele ficou mal na fita aí, perante a maioria das pessoas.
E aí a tendência nossa é fazer um julgamento mais superficial com base nos dados sim. que você tem. Então você fala assim, não, a pessoa está por baixo, ou está mal, ou fez uma coisa errada e tudo. Mas muitas vezes a gente não conhece todas as variáveis, né? Então muitas vezes a pessoa aparentemente ela não está bem, mas ela está muito melhor do que ela estava antes, dependendo do contexto. Então se você, dependendo da forma como você avalia, dos seus preconceitos, né, até do seu orgulho, que nem eu coloco aqui, você pode tirar conclusões precipitadas. Por isso que eu coloco na frase enfática aquele negócio, os julgamentos morais são os mais suscetíveis a erros. Então, por exemplo, por isso que você só se basear nos seus conceitos e em dados superficiais para fazer um julgamento de alguém, isso não é uma recomendável, né? Por isso que o parapsiquismo, nesse caso, é importante. Por exemplo, a pessoa aparentemente está mal, mas você consegue ver se a pessoa está com assistência? No contexto que ela está? Ela está mais assistida ou está menos assistida? Tem a psicosfera dela. Como... Então, isso vai te ajudar a realmente avaliar com um melhor critério o que tudo está acontecendo. E mesmo, às vezes, só isso não é necessário. Você tem que conhecer mais o caso para poder fazer qualquer tipo de julgamento, né, as pessoas. Eu vejo isso um ponto importante. A pessoa também perguntou sobre a descensão, né? Foi. A descensão tem um verbete, não tem? Tem descensão. verbete. Tem o verbete da descensão cosmoética. Eu vejo que esse é um tema muito interessante, que tem bastante a ver com a pseudo-indignidade. A ideia básica da descensão cosmoética é o seguinte: a pessoa, ela aparentemente está caindo, né, ou ela precisa de algum modo perder alguma condição, sair de uma determinada condição que socialmente, às vezes, era muito, vamos dizer assim, valorizada, era muito até almejada pelas pessoas, e ela perde aquela condição. Então, ela tem, aparentemente, uma queda de uma situação em que ela estava antes. Ela caiu, ela perdeu. Só que essa perda, ela faz isso para quê? Acontece com ela e ela transforma isso numa forma dela fazer uma reciclagem, né, uma mudança na sua manifestação a partir daquilo, que é aquilo que a gente estava comentando aqui. Aquilo é uma oportunidade para ela poder fazer uma virada de mesa, a consciência poder fazer uma virada de mesa. Então, assim, ela vai e desce. Aí, quando ela desce, ela passa por aquilo tudo, ela reflete sobre toda a situação que ela teve, tudo, e aí ela vai fazer depois o reerguimento cosmoético, a partir de novas bases, né, novas experiências e tudo. Então, parece que o processo evolutivo ele passa por essas situações, de ascensão, descensão, altos e baixos, até o momento que a pessoa ela vai reciclando e vai colocando mais cosmoética na sua manifestação, e vai se melhorando cada vez mais. Esse é o processo. Na Fatologia, página 12, final da 5ª linha, de baixo para cima, como otimizar no nosso dia a dia o hábito de jogar com carta menos nas interações conscienciais e como funciona o erro intencional assistencial. São 2 perguntas numa. Por exemplo, o hábito de jogar com uma carta menos. A pessoa pode se perguntar se alguém, por exemplo, chega para ela já se colocando, se a pessoa já chega conversando com você, já numa posição abaixo, a tendência nossa natural não é reagir a essa pessoa? A tendência nossa é assim, não. Poxa, a pessoa está querendo me colocar por baixo, ou tem gente que reage agressivamente, outras, às vezes, até se submetem também, né? Depende de cada um. Mas o fato é que essa postura de se colocar de cima para baixo, isso, na verdade, dificulta você ter acesso à pessoa. Muitas vezes, se você se coloca numa posição, às vezes até de baixo para cima, ou seja, onde a pessoa ela está se vendo naquele contexto ali até um pouco melhor que você, ela não vai ter defesas para te ouvir. Ela vai ficar mais aberta para te ouvir. Ela pode ficar mais aberta para te ouvir. Então, assim, muitas vezes, para você poder acessar certas pessoas, é interessante você estar lá de igual para igual, você está fazendo as mesmas coisas que a pessoa, você está nem mostrando certas coisas que você já sabe, você segura, você não fala, você deixa, né, vamos dizer assim, às vezes até dentro de um grupo, o grupo chegar dentro daquele patamar que você já está, para ter a maturidade do grupo. Então, tudo isso são coisas que você tem que ir vendo para poder... Isso aí, na verdade, vai facilitar que você consiga ter acesso às pessoas e com um convívio mais sadio para que você consiga fazer assistência. Né? Você não precisa, os outros não precisam saber que você é o assistente dentro do contexto. Às vezes, o ideal é isso. Só que, para isso, a gente tem que abrir mão do nosso ego, de mostrar que a gente está assistindo. E, de algum modo, receber os láureos por isso, né?
receber, vamos dizer assim, os agradecimentos, né, o reconhecimento. Tudo isso a gente tem que abrir mão num contexto desse. Essa manga é a que tem, a que é a maior para descartar, né? Essa manga é... Exatamente. Essa. Outra foi, qual foi a segunda lá que ela perguntou? O erro intencional assistencial. E aí, o erro intencional, que é mais ou menos, está dentro dessa linha, né? Então, muitas vezes, assim, você pode fazer, às vezes, até uma pergunta, vamos supor, você está num contexto lá, e você faz uma pergunta dentro de coisa que você até sabe que você se mostra como ignorante dentro de um determinado contexto que você está sabendo. Às vezes aquilo porque a pessoa vai, não, mas isso é que nem a gente, não sabe nada, a Rosa que nem a gente também não sabe nada. Aí você fica ali, se coloca dentro daquele contexto, é bom, porque a pessoa se sente mais à vontade para chegar em você e conversar. É porque, às vezes, se você mostra muita intelectualidade, às vezes erudição, muito conhecimento, as pessoas ficam com um certo receio, né, de se aproximar. Né? Ou, às vezes, até com receio de falar coisas que elas pensam e tudo, porque acham que vai ser julgado. Tudo. Não, dentro da natureza humana tem isso. Né? Nós somos assim, muitas vezes. E, assim, essas são coisas que eu acho que é interessante a gente fazer, né, para poder aproximar das pessoas. São técnicas, né? Técnicas. Né? Alverbetógrafo, Estrangeirismologia, página 11, primeira linha. Poderia esclarecer os itens, a posição social, dominos interpares e o mea-culpa em público. Esse minus interpares tem a ver com o que a gente falou anteriormente, mas é aquilo que a gente estava colocando. Por exemplo, sempre dentro de um contexto social, a tendência é que a gente faça julgamento de valores lá, das pessoas. Então, por exemplo, um é bom naquilo, o outro é bom naquilo, o outro não é bom em nada, e a gente, dentro de um grupo, às vezes vai ter aquela pessoa que assim, aquela pessoa é a mais apagadinha, ou a que menos aparece dentro do grupo. Isso é uma posição social que, para algumas pessoas, aquilo é uma indignidade. As pessoas falam, eu não quero ficar nessa condição, eu não posso ser o menor aqui dentre todos, né? O menor entre os pares. Então, tem pessoas que não se sentem bem com isso, entram em crises existenciais por causa dessa condição. Mas, por exemplo, quisera eu, por exemplo, ser, entre vários despertos, eu estar lá, podendo conviver todo dia com várias pessoas despertas, por exemplo. Eu ia ser o menor, né, porque eu não sou desperto, mas imagina o que você poderia aprender, né? Seria ótimo, né, estar com pessoas assim. Isso seria uma coisa boa. E outra coisa, outra abordagem que a gente pode ver é o seguinte, nem sempre aquele que aparenta ser o menor é de fato o menor, né? Porque a vida humana ela é muito... você nascer e assumir um corpo humano, isso restringe a pessoa de muitas formas. E o maior também, né? Às vezes a pessoa tem uma aparência assim, de maior e, na verdade, você... É o reverso disso que você está falando, né? Então, você parece menor do que o outro, ou seja, o outro parece maior do que você, e, na verdade, ou pode ser o contrário. Pode ser tudo igual. Rosa, deixa eu só perguntar uma coisa sobre isso. Quando a pessoa maxi-dissidente, não, quando ela volta, ela desviou da PROEX. Retormador de tarefa, Ou ela sente que o grupo evolutivo seguiu em frente e ela ficou para trás, né? Como que ela pode assim, ela se sente indigna, a pessoa, porque ela olha, até vejo pessoas falando assim, nossa, aquela pessoa está com uma lucidez, eu podia estar daquele jeito se eu tivesse feito aquilo, né? E a pessoa não valoriza todas as experiências que ela teve ali, não vê que aquilo agregou também. Então ela se sente indigna. Como que essa pessoa pode perceber, agregar o grupo que seguiu em frente, assim? Isso que você está falando, Laura, é um pouco, vamos dizer assim, de auto-vitimização, né? A pessoa chegou lá, aconteceu comigo, eu estou para trás, fiquei para trás, tudo. Mas se a gente for analisar, essa não seria uma postura melhor dentro do contexto, na minha opinião. Eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa que está como retomadora de tarefa, ela é um exemplo. Ela pode ser um exemplo. Ela retomou. Quantas pessoas que não retomaram, por exemplo? Então, por exemplo, na hora que ela chega e assume, eu fui retomador, a vantagem de eu ter sido retomador foi essa, aprendi uma série de coisas assim. Perdi isso aqui me fez perder. Então, ela vai muitas vezes ajudar quem não retomou e vai ajudar quem às vezes está pensando em abrir, sair fora. Então, se ela tiver, vamos dizer assim, uma
uma franqueza, né? Um autorrealismo, um autodespojamento, que eu coloco aqui, né, até na definição. Então você vê, ela, na hora que ela assumiu, que ela, não, agora eu quero voltar, ela não vai ganhar nada se ela ficar se comparando com os outros e avaliando o que ela perdeu, o que ela deixou de perder. Às vezes a pessoa ela vai ficar anos nessa situação e às vezes eu já vi inclusive casos de pessoas que ficam dessa forma como você está falando, e aí a pessoa sai de novo. Por quê? Porque ela não aguenta ficar, porque ela fica dentro daquele autoassédio, de ficar se autoculpando, se autoavaliando, eu perdi isso, perdi aquilo, aí daqui a pouco arruma uma desculpa para criticar as pessoas do grupo e sai fora porque não aguentou conviver dentro do grupo. Mas isso aí não é melhor, não é a postura mais inteligente. A postura mais inteligente olha, é você encarar os fatos com realidade, encarar as perdas com a realidade. Então, por exemplo, você muitas vezes tem coisa que não adianta dourar a pílula, você errou, perdeu, não tem jeito. Assume aquilo, eu perdi aqui. Mas assume aquilo sem ficar se culpando, né, ficando com pena de si mesmo, e agora? Isso não leva a nada, não adianta. Por mais que às vezes a gente fale assim, não, mas é difícil. Eu vejo assim, essa questão difícil depende da pessoa, né? É uma questão mais de posicionamento mesmo. Ela fala assim, a partir de agora eu vou ser diferente e ter aquela coisa que o professor Valdo fala, do auto-absolutismo, né? Eu quero agir dessa forma, vou reagir dessa forma a partir de agora. Eu acho que essa postura é que vai ajudar mais, né? Você não acha, Laura? É mais produtiva, né? Ela vai para a ação em vez de ela ficar, porque se ela ficar assim, ela ainda está presa no erro dela que ela cometeu. Deixa o erro para trás. Até a pessoa se posicionando, o grupo pode valorizar mais ela, né? Perceber a dignidade dela assim também. A contribuição que ela tem para dar. Eu acho que é muito digno, né, da parte dela ela se colocar, assumir que ela errou numa opção, numa escolha, mas que ela não vai continuar errando. Daqui para frente ela vai acertar. E ela não tem problema com relação a isso, porque a gente é exemplo no acerto e no erro para as pessoas, né? Isso que é importante. E uma coisa que se você fica querendo acobertar os seus erros, você vai ficar assediado. Tem um item, eu estava procurando aqui, eu não achei, mas eu li, que é exatamente isso, para você colocar tudo para fora da sua realidade, é uma autodefesa contra o assediador. Eu não consegui achar aqui de volta. Daqui a pouco a gente passa nele. Bem, vamos aqui à pergunta na citaciologia, página 11, poderia relacionar as 3 citações com o contexto do verbete? As citações são: sou o homem, nada do que é humano me é estranho. Nossa maior glória não consiste em jamais cair, mas sim em nos erguermos toda vez que caímos. E nossa maior fraqueza é o grande temor de parecermos fracos. Essas frases, né, essas citações, ela ajuda até complementa a questão da Laura. A primeira, as 2 últimas, né? Mas a primeira, ela diz o seguinte, nada do que é humano, é bem conhecida essa, né, do Públio Terêncio Afro. Nada do que é humano me é estranho, eu sou homem. Ou seja, você tem certas coisas da posição humana que tem gente que considera indigno, mas não é indigno. É que nem, por exemplo, um dia a gente pode ficar doente, e você, ao ficar doente, se você já for, por exemplo, no hospital, por exemplo, fazer exames, ficar mais de um dia no hospital, você fica lá, às vezes tem que ficar pelado na frente dos outros, entendeu? O povo fica vendo as suas partes íntimas, né? Fica mexendo com você. Então, tipo assim, todas aquelas condições, aparentemente, pode colocar, a pessoa pode sentir, não, eu estou numa condição aqui indigna. Por exemplo, certas doenças que a pessoa tem, por exemplo, às vezes a pessoa tem um câncer, ela tem que cortar o cabelo, ficar careca, ou ela tem uma determinada doença onde está saindo sangue por partes íntimas do corpo da pessoa. Né? É uma situação ruim, né? Mas assim, é indigno? Não é indigno. Mas a pessoa pode considerar isso como uma indignidade, isso é da natureza humana. A pessoa for muito cheia de pudor, vai achar que isso é uma indignidade. Né? Isso é uma indignidade, as pessoas verem como eu estou, eu tenho que me esconder dessa condição, não posso me mostrar assim. Eu vejo que
a pessoa tem que assumir a condição humana dela. Nós todos somos humanos, né? Temos essa situação. Por exemplo, você vai ao banheiro, né, fazer lá o número 2. Aquilo lá é uma posição que todo mundo faz, né? Não é uma posição. Não é indigno, né? É o contrário, é saudável. Indigno é quando você não vai. Entendeu? É mais ou menos por aí. Entende? Os outros dois lá, nossa maior glória não é jamais cair, que é isso que a gente estava falando para a Laura. O problema não é você errar. Não é você falar, poxa, eu tomei uma decisão errada na hora que eu me afastei do meu grupo evolutivo. O mais sério é você ver o seguinte, errei, mas eu vi que eu errei, vou me erguer e vou fazer aquilo que eu considero o mais importante, o prioritário, e vou assumir o que eu posso fazer de melhor daqui para frente. Tem bastante a ver, não é? A maior fraqueza é o grande temor de parecermos fracos, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes ela está tão preocupada com o que os outros vão pensar dela, que aquilo enfraquece ela. Ou seja, ela está tão preocupada se ela vai estar com uma posição, uma condição, né, de reconhecimento, de dignidade, que na verdade aquilo deixa ela menos digna por causa disso. Por ela estar preocupada com o que os outros estão pensando, deixando de pensar nela. Não é vulnerável. Deixa ela mais vulnerável, tudo. Essas correlações que eu observei. Na página 12, primeira linha, poderia exemplificar as indignidades inevitáveis da condição humana? É justamente o que a gente acabou de falar, né? Está tudo encaixado. Patologia, página 12, quarta linha, poderia abordar a crise de crescimento necessária para desinflar o egão? Assim. Por exemplo, você pode evoluir a partir, né, do autodiscernimento, acertando tudo, prevendo as situações, evitando os erros, né, e por aí vai. Mas, infelizmente ou felizmente, não é assim que sempre acontece. Né? Muitas vezes você tem que passar por certas situações que vão mexer com as estruturas da sua forma de ser, de pensar e de reagir. Essas são as crises de crescimento. Né? Essas crises de crescimento, muitas vezes, para a pessoa que é mais orgulhosa, por exemplo, ela vai mexer, né, com o sentimento dela de dignidade, de ela se sentir digna. Ou seja, na hora que ela, por exemplo, ela se sente atingida, né, na sua honra, ou, por exemplo, em algum contexto dela que ela veja que ela defendia uma imagem, né, de um determinado tipo de personalidade perante ao grupo social dela, a hora que ela perde aquilo, ou que ela acha que ela perde aquilo, ela vai se sentir atingida. Isso é uma crise de crescimento. E aí, muitas vezes, a pessoa só vai conseguir desinflar o egão a hora que ela passa por uma situação dessa. Tem gente que entra e fica, né? Por exemplo, muitas vezes, casos de depressão, a pessoa entrou numa crise dessa e não saiu mais, e ficou. Mas, aí, como eu coloquei, não é a melhor postura. A ideal, realmente, é a pessoa seguinte, passou por uma crise, se você está vivenciando... As emoções, elas são boas para ajudar no diagnóstico da situação. Não são boas para a gente ficar envolvido com ela o tempo todo. Elas são interessantes, se você perceber as suas emoções, sentir, né? Estou sentindo isso, está ruim, não está bom e tal... Mas ela não vale a pena você ficar envolvido com ela o tempo todo. Senão você vai ficar mal. Se você ficar só, né, se deixando levar pelas suas emoções. Então as crises, elas mexem com isso. Elas fazem aflorar as emoções, fazem aflorar a nossa irracionalidade. E elas são úteis nesse ponto. Se você souber tirar proveito, você consegue sair um pouco melhor delas. Esse é o ponto. Ainda em Fatologia, página 12, sétima linha, de baixo para cima, poderia indicar como diferenciar a tares cosmoética considerada por alguns ofensiva com o estupro evolutivo? Tares cosmoética e estupro evolutivo. Por exemplo, tem certos... A tares é assim, né? Tem certos contextos que você, para ajudar uma pessoa, você tem que, de algum modo... vamos dizer assim, chocar um pouco a pessoa. Uma coisa que eu coloco no texto, assim, que eu acho até engraçado, né, mas se você for analisar a questão da técnica da banana technique, né, ela é irônica,
Então, poxa, imagina se alguém fala com você alguma coisa e a pessoa, uma banana aqui para você. Não, quando a gente era pequeno, a gente dava muito banana, né? Hoje em dia não se usa mais, mas na minha época, qualquer sentimento de injúria, você dava uma banana. Mas essa Atares, né? A Atares, ela às vezes faz isso com as pessoas, né? De dar uma reação, né? Então, por exemplo, às vezes a Rosa, que é minha amiga, pode chegar e falar para mim, pô, Max, olha, esse seu traço aí não está te ajudando, nem está ajudando nada dentro da nossa relação, por exemplo, de amizade. Aí, pode ser que na hora que ela fale aquilo abertamente para mim, eu fique reativo, pensar, a Rosa está implicando comigo. Né? Pode ser que aconteça isso. Agora, é totalmente diferente dela mesmo chegar, por exemplo, e ver o seguinte, tem certas coisas que às vezes eu não estou muito preparado para mexer. Tem certos traços, e aí o assistente ele tem que ter esse feeling, né, dentro da abordagem das pessoas, para ver até onde que dá para ir. E tem gente que não é aberta, né? Tem gente que não está aberta para poder receber feedback, receber informação. Aí você vai obrigar e vai querer que a pessoa te ouça porque você acha que é importante para ela aquilo. Então, aí já começa a ser o que a gente chama de estupro evolutivo, ou seja, você está querendo enfiar dentro da cabeça da pessoa uma ideia que você acha que é certa, que pode até ter fundamentos de verdade, mas a pessoa não está preparada para aquilo. Ela não está dentro do momento, às vezes não é o momento adequado, não é o contexto, não às vezes ela não está preparada. Não é só a questão emocional, é questão de cognição mesmo. Às vezes a gente não tem sinapse para entender uma determinada coisa. Né? Então falta conhecimento mesmo para você entender determinadas coisas. Muita gente aqui, para quem conhece aqui o professor Valdo, que é um exemplo que eu vejo, é o seguinte, algumas pessoas falam assim, uma hora a pessoa pergunta A, ele responde B. Depois a pergunta A, ele responde C. Depois a pergunta A, ela responde D. Mas tudo em contexto diferenciado. Aí a pessoa não entende. O que está acontecendo? Não consigo entender. Não, é o contexto. É a pessoa naquele momento, o grupo que está ali. Né? Se você, por exemplo, está falando, respondendo uma coisa para uma pessoa, mas dentro de um grupo maior, você tem que considerar isso dentro da sua resposta. Então dá muito trabalho, né? Também. Atares é por aí, né? Max, na página 12, Fatologia, a 9ª linha, a postura de assumir pagar o preço pelas próprias falhas, e na parafatologia, a 2ª linha, a retrocognição sadia das ações patológicas do passado pessoal. Tá. Então, a postura de assumir pagar o preço pelas próprias falhas. Muitas vezes a pessoa ela erra e ela quer acobertar os erros dela. Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui para vocês que aconteceu recentemente comigo, na empresa. Um funcionário lá, ele tinha que fazer um determinado serviço para um cliente e ele não conseguiu, não teve tempo de fazer, mas ele colocou uma etiqueta dizendo que fez. Aí ele veio falar comigo, falando que tinha feito isso e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, vamos lá conversar com o cliente que a gente vai falar isso para ele, que a gente fez isso. O cara não acreditou, né, que eu ia fazer isso. Mas eu fui lá, eu e ele juntos, sentamos e falamos com a gente fez isso. E isso pode ser considerado uma fraude, né, que foi feita, até certo ponto. A gente desfez e tal. Mas o resultado a médio prazo foi que eu perdi aquele cliente. Isso aí foi um dos fatores que a gente perdeu o cliente, entendeu? Então, assim, é um preço, foi uma falha da equipe. De algum modo, eu também tenho responsabilidade, que eu não orientei direito, mas é da minha equipe, tem a ver com o meu trabalho. Então, ou seja, na hora que você vai lá e assumir isso, você vai pagar o preço. Nesse caso, eu paguei o preço com dinheiro, com o emprego de uns e de outros, que às vezes está vinculado com aquilo lá. Mas é o quê? É o preço pelas suas falhas. A conduta mais fácil é o quê? Ninguém ia saber se a gente não... Se fez ou não fez. Não saber. Era muito difícil, assim, 99% de chance de não saber. Mas você falhou, você tem que ir lá e pagar o preço, né? E às vezes o preço não é baixo, em muitos contextos, né? Esse é um preço financeiro, mas tem preços que são sociais, tem preços que são da imagem, às vezes tem preços que são de amizades, de que você vai ter que falar certas coisas. A pessoa, se você falar, se você rever sua condição, as pessoas vão ficar chateadas com você. Então, você tomar uma postura, vamos dizer assim, mais autêntica
e admitir até o seu erro, porque muitas vezes quando a gente erra em conjunto, né? Então, dentro de um erro conjunto, que existe um acompliciamento, para você mudar, você vai ter que dar o ponto em todo mundo que errou contigo. Então, eu vejo que esse é um ponto sério. Como você, Max... Depois eu respondo Max. A segunda, mas complementa. Pode falar. É sobre isso mesmo, porque você disse, eu perdi o cliente, mas você estava com o poder de decidir se queria ou não se acompliciar ou não. Agora eu queria saber o que é que aconteceu com o funcionário. Não, a primeira coisa que eu fiz, antes de falar com o cliente, eu tive uma conversa com ele longa e posicionei para ele quais são os valores da empresa, quais são os meus valores. E eu conheço ele, eu sei quais são os valores dele também. E eu coloquei, ele se sentiu pressionado e coloquei tudo. Aí eu dei uma advertência para ele, por escrito, que é um motivo grave, né, uma advertência. E avisamos a empresa lá, entendeu? Também tomei a minha atitude assim, dentro empresarialmente falando, dentro da minha condição de vamos dizer assim, patrão, eu não podia simplesmente só passar a mão na cabeça dele. Eu teria que, mesmo gostando dele, eu tive que tomar uma atitude em relação a ele. Eu achei que era o caso de demitir, entendeu? E foi reeducativa. Minha visão foi justamente essa, ser educativo para ele. Né? E assim... Ele continua na empresa. Ele é uma pessoa jovem. Ele continua na empresa. Ele continua na empresa, entendeu? Mas eu vejo assim, na hora que você faz isso, poxa, é um aprendizado para ele que vai ficar para a vida. Eu acho também, que é para a vida toda. Profissionalmente. Esse aí não, é um cara novo, entendeu? Curiosamente, eu até dei aula para ele antes. Então, tipo assim, para ele aquilo vai marcar. Eu pensei nisso também, né, na hora que eu então, é importante, né? Eu estava vendo assim, em termos cosmoéticos sociais, né, porque eu liguei o Max a um líder cosmoético, nesse momento e nessa situação. Então, qual a melhor atitude que todos possam sair ganhando? Mesmo aquele cliente que decidiu não participar mais, ele teve um exemplo ali. Eles ficaram impactados. Ele teve um exemplo de dignidade cosmoética. É verdade. Eles ficaram impactados, os clientes ficaram. Eles acharam estranho aquilo. E admiraram até, né, nesse ponto, entendeu? Mas aí a coisa caminhou. E aí, outro ponto que ela perguntou a retrocognição sadia das ações patológicas do passado pessoal. Então, dentro do que eu tenho percebido, assim, da parte de retrocognição sadia, as coisas patológicas aparecem quando você está mais preparado para ter vamos dizer assim, você tem uma maturidade emocional para ter aquelas informações. Imagino que até as sadias também, né? As retrocognições sadias. Vejo também que você segue dessa forma. Mas assim, a coisa quando é sadia, uma informação sadia pode ser patológica ou sadia, né? Uma informação que traz um efeito positivo pode ser patológica ou sadia. De uma situação patológica, uma situação sadia, né? Às vezes uma informação negativa te faz dar uma... negativa no passado, mas ela hoje, você sabendo daquilo, pode ser bom para você. É isso que a gente está falando, né? Então, assim, para você ter essa retrocognição, é importante que você tenha um nível lá de maturidade em relação àquele contexto ali, aquela situação. Né? E eu procurei associar isso aí com essa condição de você, assim, para você lembrar aquilo, você não pode... Se você lembra de uma coisa que você fez que não foi positiva, aquilo não pode te levar para o buraco. Se aquilo te levar realmente para o buraco, você lembrou, a tendência que seja uma retrocognição assediadora, porque aquilo te colocou mal. Mas existem muitas situações, por exemplo, um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa da minha família, eu lembrei que no passado eu fiz coisas negativas com aquela pessoa. O meu tratamento com essa pessoa tem que ser diferente. Eu vou agir diferente com ela. Se eu lembrei, eu vi que, poxa, eu estou devendo. Eu não lembrei o que ela fez para mim, eu lembrei o que eu fiz. Então, poxa, não é interessante. Aí, em vez de eu ficar me culpando em relação à pessoa, me sentindo mal, por que eu fiz aquilo e tudo, ou você se sentir, né? Aí você vai ajudar a pessoa. Aí você vai se colocar, bom, vamos ver o que eu posso fazer para ajudar. É diferente, né? Tudo bem? Então, professor Maximiliano, Pensenologia, página 11, final da primeira linha, poderia discorrer sobre a auto-ortopensenização governando a manifestação pessoal cosmoética, mesmo quando criticada socialmente?
A autopensionização governando a manifestação pessoal cosmoética. A auto-ortopensionização. O pensamento reto, né, esse pensamento cosmoético, de você procurar levar as coisas sempre para a racionalidade. E você levar as coisas para a racionalidade não quer dizer que você vai suprimir suas emoções. Né? É diferente você reprimir, suprimir emoção e você levar as coisas para a racionalidade. Você vai sentir às vezes o processo emocional, mas você não vai reagir de acordo com aquelas emoções. E você vai procurar até entender de onde vêm aquelas emoções e por aí vai. Né? Primeira coisa, eu acho que é isso. Então, essa manifestação, essa forma de você pensionizar, o ideal é que ela seja a guia da sua manifestação. Porque se você de fato é racional, que isso é uma coisa que eu fico pensando, o que é racionalidade? Né? Se a pessoa de fato ela é racional ao extremo, ela tem que entender do paradigma consciencial. Quem não entende o paradigma consciencial, ela tem uma limitação na sua racionalidade, porque ela não tem as variáveis todas para poder pensar de maneira racional. Então ela vai estar, se ela pensa, por exemplo, baseada num paradigma materialista, científico, ela racionaliza fora dela, né? Ela racionaliza em cima daquele paradigma. Então não é totalmente racional. Ela é limitada. A realidade dela é muito restringida, né? Então não existe um nível de racionalidade ali dentro daquele contexto, mas se ampliar o contexto, ela perde a racionalidade. Então eu vejo assim, para você ser racional, você tem que ter uma visão de mundo mais ampla, mais abrangente, que eu entendo que o paradigma consciencial permite que a gente tenha. Não quer dizer que por você conhecer, você já tem, né? Mas o paradigma consciencial permite que você tenha esse tipo de visão. E essa situação, aí gera aquilo que eu falei assim, tem certas condutas socialmente que são criticadas socialmente. Por exemplo, na hora que você às vezes abre mão de determinadas condições socialmente positivas em prol, por exemplo, de um trabalho voluntário. Né? Você deixa de fazer coisas dentro, por exemplo, de um trabalho profissional em prol de um trabalho voluntário. Às vezes, socialmente, isso aí parece ser uma incoerência. Né, em função da assistência, certas escolhas que a pessoa faz, né, que às vezes são criticadas socialmente. E tem as coisas que são mais assim, ainda mais, críticas, eu diria assim. Então, por exemplo, eu já vi casos aqui na tertúlia de haver uma crítica aberta a uma personalidade aqui, de expor a personalidade para dezenas, centenas de pessoas. O trafar dela aqui. Eu já vi casos desses. Quem olha de fora e olha superficialmente, pensa o quê? Isso aí é um absurdo. Quem nunca tinha vindo aqui, que não conhecia nada, que chegou naquele dia, deve ficar apavorado. Deve ficar apavorado. Porque, assim... Pegar uma pessoa... Pegou uma pessoa, vamos imaginar que pega uma pessoa daqui, que está aqui, vamos supor, Rio Rosa, de repente, por ela me conhecer, minhas companhias extrafísicas, as coisas que eu fiz, ter toda uma visão mais ampla da história, baseado no parapsiquismo, ela me descasca, entre aspas. Eu coloco todos os trafares dele publicamente. Os meus trafares aqui. Então, quem não conhece, quem chega pela primeira vez, vai ficar meio que apavorado. Só que, conhecendo o paradigma consciencial, e se tiver o parapsiquismo, para saber qual é a minha intenção, que também eu posso ter uma intenção não muito qualificada, né, Marcos? Pode. Mas se eu tiver com uma... Mas a pessoa que eu vi fazendo isso, eu vejo que a intenção... Pois a gente conhece pessoas que têm uma... Rosa, mas tem pessoas que são Laura, mas tem pessoas que são daqui da CCCI que nunca perguntaram nada pro professor Valdo por causa disso. O medo dele fazer isso? De fazer críticas assim. E já vieram comentar, que às vezes ele faz umas críticas para mim, assim, aí a pessoa veio comentar comigo depois assim, nossa, se eu fosse você, eu não esconderia embaixo da Não falaria mais, né? Pois é, então... por exemplo, aquela Laura, no caso ali, ela é tranquila para aguentar a crítica, senão eu não falaria. Não, no começo é difícil, dá vontade de sair correndo, mas aí você vai entendendo, né? Vai ficando mais fácil. Mas, Laura, eu já vi casos assim que não são críticas, não, é de você chegar e abrir a pessoa, expor a pessoa, assim, socialmente, que você fica até constrangido ali pela pessoa. Na montanha-russa, lá no primeiro dia, assim, não estou recomendando, mas é ruim ali quando você chega naquele pico
Mas aí depois, quando você sai de lá, você fala, acho que eu queria ir de novo. É um paradoxo, né? Não, mas pegando esse caso, tá, gente? Eu acho que não é o caso de citar um caso ou outro e tudo, mas é mais para a gente entender o seguinte. Se a gente usar parâmetros... Eu posso até citar um caso meu. O professor Valdo uma vez chegou, eu fiz um trabalho para ele, e aí eu entreguei, levei tempos para fazer, assim, entreguei. E aí, quando eu entreguei, ele na frente, não era aqui publicamente, era lá no Amarelo, ele falou assim, a Rosa é uma confusina, sabe? E aí começou, assim, meio que fazer aquelas críticas mesmo, né? Eu, caramba, então meu trabalho não serviu para nada, né? Aí eu ouvi uma pessoa que estava bem próxima dele perguntando assim, mas por que o senhor acha que ela é confusina? E aí ele falou baixo para ela o suficiente para que eu ouvisse. Não, ela fez muita retrocognição no trabalho. Entenderam? Então, assim, ele sabia, e eu, de fato, tinha feito retrocognição no decorrer do trabalho. Então, eu estava meio que confusa naquela confusão toda. Então, as pessoas todas que estavam por fora não perceberam na dica de nada, só ouviram ele falar que eu era confusina e tal. Além dessa informação, né, de que ele confirmou de que aquilo que eu tinha achado que eu tinha tido retrocognição, eu tive mesmo, entendeu? E eu não tinha conversado nada com ele, eu não cheguei para ele e falar, eu fiz retrocognição com esse trabalho, nada, eu entreguei o trabalho e fiquei na minha. Por outro lado, aquilo me serviu também, a partir de então, para que eu pudesse começar a me dedicar um pouco mais para o tal do confort, que a gente tanto fala e que a gente tanto bate na tecla lá na verbetografia, para quem faz a verbetografia. Porque quando saiu, afinal de contas, o livro dele, ele tinha aproveitado um monte de coisa, praticamente 90% de tudo que eu tinha feito. E para todo mundo, eu era a maior confusina. Entendeu? Então, assim, aquela forma também, eu fiquei impactada quando ele falou, a Rosa é uma confusina, mas, na mesma hora, aí, sabe aquela, né, que tem sempre um que quer colocar mais fogo, mais lenha na fogueira, né? Então, assim, valeu aquilo, valeu demais para mim, porque, primeiro, ratificou a minha retrocognição, e segundo, dali para frente, eu comecei a ficar mais atenta com o confort, entendeu? Então, eu não faço mais nada tipo rascunho. Quando eu faço o rascunho, antes de entregar, eu já dou uma olhada assim para ver se o confort está pelo menos mais ou menos. Entendeu? Então, assim, ó, o quanto que eu ganhei com isso. Mas, como a Laura falou, é duro você, no meio de todo mundo, você receber uma heterocrítica dessa, né? Isso várias, eu passei por várias, eu estou aqui desde 2001, né? Então, eu acho que eu sou produto de vários impactoterapias ao longo desse tempo, né? Então, mas alguém que olhasse você de fora, naquele contexto, poderia falar assim, a Rosa te colocou por baixo, a Rosa é uma confusina, eu já sabia, não sei o quê. Então, socialmente, o Valdo falou, então E aí, socialmente, né, dentro de algumas pessoas... Não, e era contraditório, porque um dia ele me enaltece porque eu sou uma matemática, outro dia ele fala que eu sou confusina, então os outros não entendem. E não vão entender mesmo, porque eu já levo tempo para entender. Então, assim... esse verbete teu é excelente, né? Porque te coloca assim, ó, não dá para você ouvir uma coisa e sair... sabe, o professor Valdo também tem um verbete chamado consiliteral. Aquela que lê uma coisa e é literal naquilo. Então, não dá para você ouvir uma coisa e ser literal naquilo que você ouviu. Você tem que começar a conhecer outras coisas, né? A gente está falando do professor Valdo, que é clássico, né? O que acontece, a Laura trouxe o nome dele aqui. Mas qualquer um de nós pode fazer isso. Né? Mas esse teu caso eu achei interessante, porque ele mostra bem isso. Ele mostra assim, ó, porque nesse verbete eu procurei botar vários pontos de vista. Alguma das sentenças que eu coloco, ela tem um ponto de vista da pessoa que está sofrendo de uma pseudo-indignidade, ou que está passando por uma indignidade, da pessoa que está analisando, de quem está julgando, do grupo social. Então, eu fiquei jogando com esses, vamos dizer assim, com esses, né, com essas pessoas, com esses, né, vamos dizer assim, com esses atores, né, dentro dessa abordagem. Então, no teu caso tem isso. Pegando esse caso, você vê, tem aquela posição sua do momento, como é que você se sentiu ali,
De repente, imediatamente, você não deve ter metabolizado tão bem aquilo. Aí depois, você vai metabolizando, vê os resultados, muda a coisa. Aquilo mexe com os seus conceitos, gera uma crise. Aquilo, para as pessoas que estão vendo, elas estigmatizam você, vão te definir como sendo aquilo a partir daquele momento. A Schadenfreude, né, a satisfação malévola de alguns exalta. A compaixão de outros também, né? E por aí vai. Então, o processo grupal social ele vai envolvendo todas essas coisas. E você tem que ter segurança com relação àquilo. O que você está... Aí só cabe a você o quê? A você mesmo definir quem você é. E o que você está fazendo. Que é aquele conceito, né? Mensibia conscientia, né? Que é o... Max. Pode. Max, você estava falando que tem a pessoa que tem dificuldade de se igualar ao nível evolutivo do assistido, né? Às vezes a pessoa quer demonstrar um nível intelectual superior e isso dificulta o assistido porque ele tem medo de errar, falar algo errado e ser julgado. Como que essa pessoa que sente que é indigno se colocar no nível evolutivo do outro pode fazer essa viragem, perceber que isso vale a pena? Mas você está falando da pessoa que quer assistir? Não, ou da que está sendo assistida? Não, o intelectual que quer mostrar que sabe, que não quer se colocar no lugar do outro porque sente que é indigno. Eu vejo assim, Laura, tem um capítulo de 700 experimentos que eu acho muito bacana, que é teste da insegurança evolutiva. Não, é só virar mais. Assim. Teste da insegurança evolutiva. Então, se você vê alguma pessoa que está querendo se colocar por cima de você, seja intelectualmente, seja em termos de poder, posição social, até emocionalmente, né, mais equilibrado emocionalmente que você, é interessante você ver que se essa pessoa tem a necessidade de fazer isso, ela de algum modo tem algum nível de insegurança ali. Porque quando a pessoa ela é muito segura desses contextos dela, ela não tem a necessidade de mostrar. Ela está ciente das coisas dela. Então, existe ainda alguma falha, alguma fissura nessa personalidade. Então, eu acho assim, se, por exemplo, a pessoa tem um nível de arrogância, que é, né, no processo intelectual, arrogância intelectual, é interessante ela ver por que ela ainda precisa disso. Por que ela ainda precisa de ser arrogante dentro das coisas que ela faz. Né? Então, para ela, no caso dela, é uma grande orientação de pesquisa. Muitas vezes a pessoa que é assim, ela se sente inferiorizada em outras áreas. Aí, né? Tem isso aí. E da pessoa que está lidando com esse tipo de personalidade, eu vejo a mesma coisa. Primeiro, é interessante ver por que aquilo atinge, né, a ela, por que uma pessoa se colocar por cima te atinge, né, porque, em tese, né, se a pessoa se acha o máximo, deixa ela, né, se achar o máximo, qual o problema? Tem algum problema ela se achar o máximo? Não tem nenhum. É coisa dela. Né? Então, se me atinge, aí vale para mim também avaliar, né, por que me atinge, aquela coisa toda. Então, eu vejo que tem essas duas coisas. Então, as duas, no caso ali, tem coisa para mexer, né, nessa relação. Cada uma da sua vertente aí. Então, por isso que eu vejo assim, se a pessoa está mais segura, ela não precisa mais disso, ela não precisa ficar mostrando para os outros. Né? Que nem a Rosa colocou. Você recebe uma crítica de alguém. Por que uma crítica tem que te desestruturar? Não, de quem quer que seja. Por que tem que desestruturar a pessoa? Se desestrutura porque a pessoa não está muito confiante, ela não tem um referencial dela ainda muito intrapsíquico. Não é a mesma coisa que desprezar aquilo. Acho que qualquer heterocrítica é válida para você analisar, ver o que você pode melhorar e tal. Mas não pode se abalar com aquilo. Tem que ver qualquer pessoa que dá uma opinião para você meio, vamos dizer assim, negativa, né, ou que te denigre um pouco, a pessoa fica abalada com aquilo. E pensa, tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não tenho problema com a heterocrítica para mim. Aí você faz a heterocrítica, entra por um ouvido e sai pelo outro. E a pessoa continua igual que estava antes. Ela não tem problema nenhum com a heterocrítica, entendeu? Agora, eu não. Eu estou falando agora de mim mesmo, né? Eu tenho problema com a heterocrítica. Quando eu ouço uma heterocrítica, eu paro, vou começar a refletir e depois eu vejo o que eu faço com aquilo. Então, assim... Né? Então tem essa... Eu não acho nada fácil receber a tua crítica. Tudo bem. Mas isso se a gente for... Não, mas eu estou falando sério. Tem pessoas que acham que não tem problema nenhum. Isso também pode entrar para educaciologia, lá na página 15, item 18. Dispor-se a aprender com qualquer pessoa. Porque às vezes essa pessoa, ela fala...
não respeito você, você não é o professor Valdo, então o que você fala não vale. Né? Tem isso. É isso aí. É isso aí. Eu acho interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa, ela acha o seguinte, ela só pode aprender com quem está no top, né? Quem está igual, quem está por baixo, não presta para nada. E isso aí a pessoa está perdendo com isso. Uma perda enorme, né? De oportunidade. É que nem, por exemplo, eu estava falando assim, a própria tertúlia aqui, se você for ver, eu acho que a tertúlia tinha que ter mais gente aqui. Entendeu? Eu acho que muitas vezes, a pessoa aprenderia mais aqui na tertúlia do que lá com o professor Valdo de manhã, dependendo do conhecimento que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa, minha opinião, se a pessoa está começando dentro da Conscienciologia, conhece pouca coisa, eu acho que ela devia mais aqui na tertúlia do que lá de manhã. Eu acho isso realmente. Entendeu? Por quê? Porque aqui você vai discutir mais coisas, você vai discutir coisas mais... Às vezes a nossa abordagem do verbetógrafo ela é mais acessível até, porque a vivência nossa é interpares. Entende? Então, por exemplo, eu acho que isso aí, o fato de ter pouca gente aqui, mostra um pouco disso. Que as pessoas acham que isso só pode ser assistida por quem está no top lá. Entendeu? Eu acho que isso aí é um erro, na minha opinião. Entendeu? Na página 12, em parafatologia, na primeira, segunda, na terceira linha, a autodefesa espontânea dos héteros assédios extrafísicos de quem não tem nada para esconder. Era esse item. É esse que a Rosa estava querendo falar. Porque o que acontece é o seguinte, tem um conceito lá, conceito assim meio metafórico da sala escura, você já ouviu falar nisso? Que é assim, a pessoa tem um galpão dentro da cabeça dela, dentro das coisas dela, tem aquilo que ela não conta para ninguém, certas coisas que ela já vivenciou, certos pensamentos que ela tem em relação às pessoas, aos grupos, ela não conta, aquilo ela guarda para ela. Porque ela acha, aí ela tem várias teorias, né? Ela acha que se contar vai ser mal avaliado, ou vai perder alguma coisa, ou seja lá por quê. Cada pessoa tem lá seus motivos, né? Mas o fato é que às vezes a pessoa tem essas salas escuras. E isso aí, essas coisas que estão escondidas lá, que ela não quer falar para ninguém, que ela não quer abrir, muitas vezes os assediadores tiram, deitam e enrolam em cima disso aí. Entendeu? Por quê? Na hora que acontece uma situação, os assediadores vão lá e insuflam alguma ideia que reforça aquilo. Aí a pessoa, várias situações, ela vê aquilo se confirmando, né, da distorção cognitiva. Só para complementar, Max, o professor Oswaldo, às vezes, coloca para fora as coisas da pessoa, um processo de desassédio também. Porque se a pessoa mesmo não assume determinado trafar, ele colocando o trafar da pessoa, ajuda a pessoa a enfrentar os próprios assediadores dele. Mas é exatamente isso que a gente estava falando naquele caso, né? Na hora que ele expôs a pessoa, ele falou assim, ó, assediadores, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, ó, e todo mundo agora está sabendo o que está acontecendo aqui. Mas é isso mesmo. Vocês não vão mais poder usar esse processo. E várias vezes a não ser que a pessoa queira se posicionar lucidamente junto com os assediadores. Às vezes eu já vi, assim que eu cheguei aqui, eu tinha uma questão que eu não falava para ninguém também, ele fala em público aí, eu olhei assim, ele fala porque vai ajudar você e a todo mundo. Então e se eu não falasse, possivelmente numa outra ocasião, ele ia falar para poder me ajudar, entendeu? Então essa coisa a gente tem que compreender o outro lado também. O extrafísico também, que é sério. Então esse item que você colocou, né? Esse item que você colocou aqui é seríssimo. Eu vejo isso também. A gente, assim, se você não está concordando com alguma coisa, que nem, por exemplo, a Laura tem disso aí, que eu já vi, que é positivo. Ela chega aqui, não estou concordando com isso. Aí o professor Valdo vai lá e dá uma... Mas isso é positivo, porque ela coloca, minha opinião é essa e tal, não fica, né, guardando, se escondendo, tudo. Isso. Entendeu? Teve pessoas que vieram me falar que eu fui agressiva com ele, por falar assim, algumas coisas. Tá? Não, mas, Laura, às vezes, vamos supor, você pode ter sido agressiva, mas o fato é, você não está escondendo o que você pensa. Aí na próxima vez você fala, não, na próxima vez eu vou falar um pouco diferente. Aí você vai ajustando, né? Vai fazendo, né? É por isso que é bom as heterocríticas, entendeu? Porque a gente mesmo não acha que foi agressiva, se o outro acha que foi, bom, se alguém achou, na próxima vez eu vou fazer melhor. Não necessariamente você tenha sido agressiva da primeira vez, entendeu? Você vai ajustando. Mas aí você vai ajustando também. Mas o mais sério é esse, assim, ó, se você não está concordando, fala, porque aquilo vai te deixar ficar assediado, vai te deixar na mão dos assediadores, né? Se você não... Tudo bem, gente? Eu vou passar aqui para frente. Na teurologia, Max, na página 12,
Na última linha, as teorias da justiça. Aqui você quis dizer a justiça jurídica, essa questão? É isso? Não, a teoria, tem várias teorias da justiça, né? A própria justiça, né? O próprio direito lá, né? A filosofia do direito tem várias teorias que os caras defendem de justiça, o que é justo, o que não é. E assim, a própria justiça ela está muito ligada, por exemplo, à questão do senso da sociedade, né? De determinadas comunidades, vamos dizer assim. Por exemplo, um exemplo típico lá, uma mulher em determinado país muçulmano, uma mulher que traiu o marido, ela vai ser apedrejada até a morte. Isso ainda existe no país. Então essa é uma justiça. Lá faz parte da justiça. Da justiça deles. Isso aí. Ou seja, são uns bárbaros, né? Na verdade, que a justiça deles é bárbara. É bárbaro. Assim, aí o que eles fazem, que até eu coloco uma crítica aqui, na parte na culturologia quer ver, ó? A justificação das condutas anticosmoéticas embasada na teoria do relativismo cultural. Que essa é a teoria que eles usam. Ele fala assim, não, cada cultura tem a sua forma de funcionar, então isso aqui naquela cultura é legal. Pode ser legal, mas é anticosmoético, não tem conversa, entende? Aquilo lá é negativo, não importa se é da cultura, se não é, importa assim, se aquela cultura ela apedreja a mulher, aquilo é uma cultura bárbara. Entendeu? Acabou, não tem conversa. Então, assim, o que o pessoal dos teóricos dessa área, eles ficam botando panos quentes na situação e relativizando o que é negativo, que é indefensável. Isso é indefensável. Indefensável. Entende? Como outras coisas horríveis que acontecem. Então, por exemplo, isso é uma indignidade, né? Não tem como defender essa situação. Então, eu vejo mais ou menos isso. Você estudar a justiça e estudar essas coisas, você começa a avaliar como é que as coisas são. Né, como é que o pessoal, que é tudo em cima do muro, né, o pessoal da área do direito, aí é muita gente em cima do muro, basta ver o que fizeram no mensalão aí. Eu não quero nem entrar nisso para não desviar o assunto aqui, mas assim, é um monte de murista. Né? Então, eu vou falar assim, tem duas perguntas. Eu só quero dar continuidade, se puder. Então tá bom, são 3 perguntas, eu tenho muitas perguntas aqui. Depois dessas 3 perguntas, aí eu vou dar andamento nas perguntas do Tertuliano, depois eu volto para vocês, tá? Então vamos fazer essas 3 perguntas. Então, na experimentologia, na página 15, item 10, assumir-se em melindres a condição de repetente quando este for o caso. Fala um pouco mais sobre isso. Não, aquele caso que a gente trouxe, por exemplo, do retomador de tarefa, é muitas vezes isso aí. E tem vezes assim que você erra em algum contexto lá da sua vida, e você tem que começar a fazer aquilo tudo que você já sabe, já passou lá de novo e tudo. E às vezes você tem que, poxa, aquilo não é uma indignidade, você errou. Então, assim, essa condição que eu vejo, que eu quis chamar, que é uma ideia que eu quis chamar a atenção que tem a ver com essa pergunta se a pessoa erra, e todos nós erramos e vamos continuar errando, né, até a gente virar, sei lá, CL, Serenão, não sei até quando, mas o fato é que a gente vai errar muito tempo ainda, a tendência é que isso aconteça. Não vale a pena ficar preso ao erro. O erro, ele não é negativo em si, né? Ele é uma forma de aprendizado, né? Às vezes a gente muda muito mais a partir do que a gente errou do que daquilo que a gente acertou. Então, e você ficar pensando, não, agora eu errei, então agora eu não sou mais digno de ser valorizado pelas pessoas do meu convívio, né? Eu não posso mais fazer tal coisa porque eu errei. Aí ela cria, às vezes, um mundo fantasioso em cima de um erro dele, que às vezes ninguém nem está ligando, né, pela condição dela, mas ela mesma cria aquilo. Então, eu quis chamar a atenção para essa abordagem, entendeu? Li seu livro, né? Obviamente me identifiquei muito, gostei muito, por isso. Bacana, obrigado. Então, veja, esse teu verbete parece assim, se a gente tivesse no seriado de Hollywood, é to be continued, né? Tem a ver, tem a ver. Poderia se fazer outro livro, que eu acho que seria bem assistencial. Como também um livro de cada item da enumerologia. Né? Seria bem assistencial. Então você tem uma série de livros. Como é tanta coisa, eu te convido para me ajudar nessa tarefa. Então. Olha, vai ver que eu tenho perfil para isso. Mas já que tem muita pergunta aí, eu vou resumir a minha. Gostei muito da tua mitologia, muito forte. E eu acho que a autodesmistificação resume tudo aqui do teu verbete, não? Sim. Estou fazendo uma pergunta.
Sim, o que você entendeu da autodesmistificação? Qual foi a sua visão desse termo aí para você? Ora, nós temos muitos mitos, né? Muitos achismos. Eu sou isso, eu acho que eu sou assim. Então, a gente não se conhece. Então, a partir do momento que a gente se desmistifica, a gente não se importa com tudo isso que você está falando até então. Na verdade, metade das indignidades passam a gente não vai se incomodar com nada disso. Então, a gente só se incomoda porque a gente não se conhece ainda. Não sabe nossos potenciais, não sabe até nossos limites, não é? Então, eu acho que tudo, a tua mitologia tem a síntese aqui do verbete. Não, você tem razão, concordo com você. Você vê que cada uma pessoa pensa num item para ser a síntese, vai depender da sua própria mundividência, né? Eu já falei que era uma outra coisa que era síntese, cada um, dependendo da mundividência de cada um, vai usar as nossas necessidades, não é? Então, a gente vai naquele item. Bacana, muito bom. Então, eu... Está ligado o microfone? Né, do distorcido, né, pelo autotrafar do orgulho, né? Está ligado. Está ligado? Tá, agora não. Oi. Então, eu gostaria de fazer também um comentário essa questão do orgulho, né? Porque por trás do orgulho a gente se esconde com tanta coisa, a questão da timidez, né? Que a pessoa não quer falar, se retrai, não se expõe, porque, né? Esse N motivo, ser ridicularizado, isso e aquilo, e no fundo tem o orgulho, né? O orgulho, o medo de se expor, né? É muito sério essa questão, porque tem várias questões que precisam ser debatidas e nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista, cada um tem o seu ponto de vista específico, né, particular, que precisa ser debatido, esclarecido algumas coisas, né? Então, porque manter o abertismo consciencial, né? Como ele falou que também a questão da importância de manter o abertismo consciencial, porque o orgulho distorcido leva a essa questão do fechamento, né? O fechamento, a timidez, a retração, e o impedimento da pessoa se expor e opinar naquele momento, né, certo, para interagir, para construir aquele conhecimento que está sendo construído naquele exato momento. Se acontece a retração, fica faltando aquele tijolinho naquela parede, né? Então, eu, né, como qualquer outra pessoa que tem esse problema de querer se esconder por trás da timidez, não dá para ficar, né, isento da omissão. Né? Você já deu um passo aí, então, né? Já está dando um passo. Então é isso aí, então. Obrigado. Então, vamos, como a gente combinou, eu vou dar uma andada aqui, aí eu peço que você faça o mais sucinto possível para poder devolver aí para o pessoal perguntar. Em Pensenologia, página 11, terceira linha de baixo para cima, poderia falar e exemplificar sobre a autocrítica carregada no PEN e as heterocríticas recebidas carregadas no SEM. A autocrítica carregada no PEN é você olhar para você, ver os seus acertos, os seus erros, suas omissões, de modo não sentimental, não emocional, e avaliar de modo realista. Isso é uma autocrítica sadia, positiva, porque tem autocrítica autodestrutiva, que não adianta nada. Você vê o seu trafar e ficar se auto-vitimizando a partir dele. E o contexto que eu faço é esse, ou seja, a tendência o ideal é que a pessoa que tenha a vivência da pseudo-indignidade, né, lúcida, ele tenha essa autocrítica sadia. E ela vai ter, inevitavelmente, as heterocríticas emocionais. Né? Porque, assim, às vezes a pessoa vai olhar uma reação dela, uma manifestação pessoal, e vai avaliar criticamente, exaltadamente, né, te metendo pau, com superficialidade, e você saber entender essa condição das outras pessoas, né? Que é o contexto delas também, né? Cada um pode criticar você da forma como eles bem entenderem, né? Em Fatologia, página 12, oitava linha de baixo para cima, poderia comentar as companhias autocorruptas julgando o afastamento do colega enquanto deslealdade? Sim. A questão da deslealdade. Então, por exemplo, é aquilo que a pessoa ela tem um grupo lá de convívio. Aí ela identifica que ela está dentro desse grupo,
num contexto de acompliciamento negativo, anticosmoético, né? Fazendo coisas que não estão corretas. E aí ela se decide assim, não, eu não vou mais entrar nessa, eu vou sair fora disso aqui. Isso aqui não é positivo para mim. E aí ela se coloca, mas assim, às vezes, só ela que vai sair. E aí, quando você sai, o pessoal fala assim, você tirou o corpo fora, você não quer saber de nada, você abandonou, você saiu do barco, fugiu da raia. Aí o pessoal começa a te criticar que você que tirou o corpo fora, porque você é fraco, por aí vai. E entre outros tipos de críticas, né? Só que muitas vezes o que você está vendo é o seguinte, você simplesmente não quer mais se manter no acompliciamento negativo. Fatologia, página 12, final da 4ª linha de baixo para cima. Poderia exemplificar a renúncia cosmoética ao direito de defesa? Então, muitas vezes a pessoa, que nem você vai estar numa situação, aí todo mundo te critica porque você fez certas coisas negativas, né? Não sei, deixa eu tentar ver um exemplo aqui. Por exemplo, que nem a gente colocou aqui, dentro de algum determinado contexto, você expõe alguma pessoa com o interesse de ajudar aquela pessoa e você sabe que aquilo vai ajudar, e aí depois você pode ser criticado por aquilo, né? Só que aí muitas vezes você vai falar, não vou defender porque aquilo é secundário, porque não adianta dentro do contexto, deixa as pessoas acharem que eu estou errado em fazer aquilo, que muitas vezes não vale a pena você entrar e alongar em determinados assuntos, é melhor você deixar para lá. Os fatos depois mostram. Os fatos depois mostram, você não precisa de mostrar que você está certo, sempre. Né? O que importa é a sua mente, né? Você saber que você está certo. Álvaro Betógrafo, Paradoxologia, página 13, poderia comentar o paradoxo de a defesa indiscriminada da dignidade pessoal poder tornar com si indigna da assistência do amparador de função? Uhum. Então, olha só, eu vou voltar àquele assunto lá dos mensaleiros lá. Eles estão defendendo o que eles acham que é a dignidade deles em últimas, né, de todas as maneiras que eles podem. Né, inclusive movimentando com massas, com pessoas, convencendo outras pessoas de fazer isso tudo. Então, ou seja, chega uma hora que você defender a sua dignidade, ela passa a ser uma coisa negativa, uma autocorrupção, ou uma corrupção grupal, que no caso ali é isso. Aquilo já extrapolou o contexto da autocorrupção, aquilo virou uma corrupção grupal. E nesse caso, assim, não tem amparo ali. Ali tem assédio, tem assediador. Entende? O amparador, ele vai... Lógico que ele vai, você não tem que aceitar qualquer coisa, né? Você tem que, muitas vezes, se defender em certos contextos, colocar a sua posição. Mas, assim, muitas vezes a pessoa ela vai além dos limites, mas não é mais a dignidade de fato, ela está defendendo o orgulho dela. E ela chama orgulho de dignidade. Né? As pessoas, isso que eu estava falando aqui, aqueles 2 sentidos da palavra, da sentença latina, mostra isso. Orgulho é orgulho, dignidade são 2 coisas diferentes. E as pessoas usam o orgulho como dignidade, que é o que esse povo está fazendo aí. Em filmografia, página 16, poderia comentar sobre a inclusão dos 2 filmes? Sim. O outro lado da nobreza, resumidamente, é um médico, né, que fazia assistência lá, e ele começou a se envolver, deixou de atender os despossuídos e se envolveu com a corte. Aparentemente, ele teve uma dignidade, né? Ele saiu, ficou digno, ficou reconhecido dentro da corte, lá, mas na verdade, ele estava antes num contexto digno e nobre da assistência. Ele estava num contexto pseudo-indigno dentro da sociedade da época. Para a sociedade, ele estava dentro da pseudo-indignidade. Para a sociedade, ele estava na indignidade. Dentro da cosmoética, ele estava na pseudo-indignidade. E aí ele subiu, né, e quis se envolver com a corte, e aí sim ele viu como que é indigna a realidade daquele contexto ali social. E por aí vai, não vou contar porque... a gente vai assistir depois, filme, né? Mas não é menos um para assistir. E o Quase Deus também é um filme interessante. Esse é muito bom, esse filme. Que também são 2 médicos, no caso. Um médico, na verdade, junto com um branco e um negro, né, nos Estados Unidos, né, na década de 40, 50. E ele não pôde ser, queria ser médico, não pôde ser médico. E ele, de algum modo, ele fazia tudo que um médico fazia, mas ele não era médico. E ele não tinha o reconhecimento. E ele tinha problema com isso, porque ele não tinha o reconhecimento dele dentro do contexto social. Né? Apesar dele fazer tudo que o outro fazia, trabalhava em conjunto com o médico, ensinava médico, por aí vai. Então ele não tinha esse reconhecimento.
E tanto é que chegou uma hora que ele considerou tão indigna a condição dele que ele se afastou do negócio, mas depois ele retomou o contexto. Porque então, também envolvia a questão financeira. Envolvia diversos fatores, mas ele viu que o que ele fazia, de fato, era o mais sério, né? No final. É interessante essa abordagem. Alverbetógrafo, pensenologia, página 11, penúltima linha, poderia exemplificar a autopensenidade a priorística das consciências orgulhosas? Então, a priorismose, né, ou seja, o apriorismo é aquela ideia que a pessoa tem pré-concebida. Então, assim, quando ela vai avaliar algum contexto, alguma ação de alguma outra pessoa, uma situação, ela já tem aquilo como um filtro. Né? Então, o orgulho ele é um filtro ali para a pessoa. Então, na hora que ele vai avaliar é o seguinte, bom, se isso aqui mexe com o meu orgulho, com a minha posição, meu status, aquilo não é digno. Então, o orgulho, e às vezes a pessoa ela não se dá conta de que ela tudo que ela está vivenciando, e aí entra a coisa mais séria. Muitas vezes, certas escolhas que ela faz na vida estão com essa lente. Porque aí entra o problema da emoção. Muitas vezes, como ela acha aquilo indigno, por exemplo, ela não vai querer se envolver com aquilo, porque aquilo gera uma emoção desagradável para ela. E aí, ela não é consciente dessa emoção desagradável, então ela não se escolhe se envolver. E aí, às vezes, instintivamente. Então, ela não faz nada, por exemplo, assim, às vezes fazer uma assistência mais barra pesada lá, de meter a mão na sujeira mesmo. Se ela tem um orgulho, muitas vezes ela não vai querer botar a mão naquilo, porque ela vai sentir uma certa ojeriza daquela situação. E aí, inconscientemente, ela se afasta daquele contexto como um todo. Em Fatologia, página 11, segunda linha, poderia relatar a exposição tarística dos autotrafários? Então, isso que a gente está falando. Ó. Por exemplo, se eu chego aqui e falo dos meus trafares, por exemplo, o livro Síndrome do Ostracismo, ele até certo ponto ele é uma exposição de trafares meus. Porque eu coloco ali que uma das pessoas que eu estudei para escrever o livro fui eu mesmo. Está baseado nas minhas coisas também. Então, aquilo ali eu estou expondo traços meus de personalidade que não são positivos. Mas assim, com qual intuito, né? Não é intuito de vou me jogar na fogueira que eu mereço sofrer. Não é por aí. Né? Não é o masoquismo, né? É o intuito de falar o seguinte, tem esse processo aqui, isso aqui não é positivo. Ajudar as pessoas. Outras pessoas também têm, funciona assim e tal. A melhor forma de sair se você sair vai acontecer isso. Então, o intuito é esse. Então, você pode usar o seu trafar, estudar o seu trafar para superar esse trafar e melhor ainda, para você poder ajudar outras pessoas que têm traços similares também a se autossuperarem. Né? Em Fatologia, página 12, terceira linha, poderia comentar a experiência de ser mal visto aos olhos dos conscientes e bem visto aos para-olhos das consciências amparadoras? Pois é, isso aí é o que a gente estava colocando do que realmente importa. Por exemplo, dentro das suas ações, das suas condutas, decisões, importa o quê? Importa como que as pessoas do seu convívio vão avaliar e vão te aplaudir ou vão te criticar negativamente? Ou importa se os amparadores de fato vão te dar suporte e você vai ter mais assistência? Certas decisões, elas não são populares, né? Elas são impopulares, essas decisões que a gente às vezes tem que tomar na vida. Decisões às vezes impopular com a família, às vezes impopular dentro do trabalho. Né? E aí só que às vezes quando você toma essa decisão, você melhora a sua assistência dos amparadores. Né? Ou seja, eles viram a decisão que você tomou e te apoiaram. Alverbetógrafo, no caso de situações que parecem degradantes, mas podem se tratar de pseudo-indignidade, como saber? Como ter essa visão de conjunto mais ampliada que nos permita compreender a pseudo-injustiça? Eu diria assim, a princípio não é uma coisa fácil você avaliar a condição externa do outro. Você avalia assim, aquilo que a pessoa está passando, você julgar aquilo é uma condição indigna, injusta e tudo. Não é tão fácil, porque eu até coloco aqui, né, que é interessante você ter parapsiquismo, conhecer o caso profundamente, né, procurar botar mais informações, para aí sim você fazer um juízo, né, de valor. E no âmbito pessoal, eu vejo que também não é fácil, mas assim, o que vai realmente assim, é você estar
é você estar ligado com seus valores, com seus princípios, independente da repercussão que aquilo pode trazer, inclusive para você. Porque às vezes, por exemplo, você, que nem a gente estava colocando o negócio do quarto escuro, né? Às vezes você falar certas coisas que você pensa, que você acha que são ruins, são negativas, e às vezes são mesmo, aquilo vai te trazer problema. Às vezes você fala que vai subir poeira, a pessoa vai te olhar de lado. Né? Não estou dizendo que a gente tem que sair chutando balde de tudo e, né, e falando cobras e lagartos para todo mundo. Não é isso, mas assim, às vezes é importante você chegar e se colocar, mesmo que aquela colocação não seja mais adequada dentro de determinado contexto. Né? Então é dentro dessa linha que eu estou querendo trazer essa ideia. Em perfilologia, página 13, masculinologia e feminologia, o primeiro item não seria mais correto dizer o indigno e a indigna? Você colocou o indignado e a indignada. E a pessoa, é mulher, está achando que devia ser o indigno e eu acho que poderia sim colocar. Poderia, o indigno, né? E o, né? Poderia, mas eu acho que o indignado e a indignada é aquele que já sofreu uma reação. Eu acho que foi por isso, né, que você colocou. É verdade, porque tem mais relação com o indigno, você já está julgando o outro. Você já está dizendo que é indigno. Eu penso que melhor seria o indignado e a indignada, porque aí você está trazendo para a consciência a questão séria. Aqui, quando você fala o indigno, a indigna, você está julgando o outro, o indigno, a indigna. Talvez botar o pseudo-indigno. Né? Sim, o pseudo-indigno. Mas aí é a pessoa como toda. A pessoa não é digna ou indigna. A pessoa comete atos dignos e indignos. Eu lembro agora que eu pensei, foi isso que você falou. Foi isso mesmo, né? Viu? Então, professor Max, fatologia, página 11, última linha. Poderia expandir a reperspectivação sobre o crivo da evoluciologia, da nobreza e da baixeza das manifestações conscienciais? Essa pergunta vem de Madrid para você. Está na fatologia, né? Uhum. Onde é que está a linha? Página 11, última linha. Na página 11. Tá. Página 11, última linha. É fatologia. Então, isso é o seguinte. Quando a gente for analisar situações e manifestações de outras pessoas que a gente considera, né, injustas, indignas, dignas e tudo, procura colocar sempre o crivo da evoluciologia, que é aquilo que eu comentei da questão do paradigma consciencial. Quando você analisa uma situação e você coloca o paradigma consciencial na frente, tipo assim, como seu, até certo ponto, filtro também, né, ou como sua abordagem, aquilo vai ampliar a sua visão. Então, esse filme que eu coloquei lá, Os Dois Lados da Nobreza, ele mostra bem isso, né? Então, por exemplo, a nobreza, né, ser nobre ali, na verdade, era o que todo mundo queria na época, só que, na verdade, a nobreza é a maior baixeza que tinha. Ou seja, os nobres, na verdade, eles eram baixos, exploradores, espúrios, né, pelo menos dentro do contexto do filme ali que se colocava, né, a grande maioria. E quem estava por baixo, na verdade, é que estava, de fato, fazendo o trabalho sério lá, que eram os dois médicos lá, antes. E aí a coisa depois se inverteu. Então, mostra ali, aquilo mostra esse jogo, né? Perante o contexto da sociedade, da época, o ideal, de grande dignidade, é você ser aceito na corte do rei Luís XV, ou do rei e tal. Isso é a maior dignidade que alguém poderia alcançar. Mas não. Aí, assim, outro dia até o professor Paulo comentou uma coisa que tem relação com isso. Falou assim, por exemplo, o próprio intelectual, a melhor coisa não é a pessoa que foi ser intelectual, ensinada na corte, né? Ela foi intelectual. Hoje ela é intelectual porque ela passou pela corte e foi intelectual. O melhor intelectual é aquele que saiu das classes baixas e por si mesmo ela atingiu a condição de intelectualidade. Ou seja, ele criou a intelectualidade a partir dela. A partir dele mesmo, do nada. Né? Quase do nada. Né? Não existe a partir do nada, mas enfim. A partir do seu próprio esforço, né? Sem ficar vampirizando os outros. Em parafatologia, segunda linha, poderia contextualizar a projeção vexaminosa? Poderia comentar de que forma essa projeção ajudou nas reciclagens? Então, a projeção, essa vexaminosa, ela para quem não sabe, é o seguinte, é uma projeção que você tem, consciente, às vezes semiconsciente, que você se vê num contexto que você passa um vexame ali extrafísico. Então, por exemplo, a pessoa, ela pode se ver tratando uma outra pessoa de modo
espúrio, negativo. Por exemplo, brigando com alguém ou tratando de modo com superioridade uma outra pessoa. Entende? Ou seja, tratando de modo indigno uma outra pessoa. Às vezes a pessoa que ela se acha assim tão arauto da justiça, né, que tem que fazer as coisas certas e tal, ela vai ter uma experiência fora do corpo e se vê cometendo os mesmos erros que ela tanto critica. E aí mostra o quê? Mostra que, no fundo, se ela está agindo assim fora do corpo, mostra que ainda tem dentro dela, da forma de manifestação dela, esses traços aí que levam a pessoa a agir de modo com orgulho, né? Então, a projeção vexaminosa, que, na verdade, ela é um vexame, mas nem todo mundo tem o mérito de ter. Por isso que até na numerologia eu coloco lá. Para você ter uma projeção vexaminosa, apesar de ser um vexame, você já está aberto, você já pode ter ela. É a mesma coisa da retrocognição vexaminosa, né? Também deve haver, né? Essa que eu estava falando. Você lembrar que você fez um mal para gente que você gosta hoje, que está bem com essa pessoa. É uma retrocognição vexaminosa. Você tem um vexame com aquilo, mas aquilo é um mérito para você. Depende de como você encara a situação. Em Fatologia, página 12, quinta linha, poderia falar das circunstâncias oportunas para o egocídio? Uma circunstância oportuna para o egocídio é justamente quando te colocam numa posição onde você é visto como uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, ou como uma pessoa que, de algum modo, tinha má intenção em determinados contextos, e não é nada disso. Aí você é julgado daquela forma, olha, você foi visto como fazendo errado, você foi visto como alguém que estava com má intenção, e no fundo você não tinha aquilo. Só que as pessoas te veem daquela maneira. E aí, socialmente, você tem um descompasso daquilo que você fez, de como que você é avaliado socialmente. E, em geral, as pessoas se importam muito com o que as outras pessoas pensam dela. E quando a gente se importa com isso, é a hora de você jogar o seu ego no buraco. Ó, deixa meu ego para lá. Egão, né? Deixar o meu egão para lá. Esse é o ponto. Em Parafatologia, página 12, terceira linha de baixo para cima, o que vem a ser os pedágios parapsíquicos necessários para o desassédio extrafísico? Então, eu coloquei essa situação porque, às vezes, por exemplo, você vai passar por uma situação, às vezes pode acontecer, para você fazer, você tem uma relação com um determinado grupo do passado. Aí, as coisas, dentro da lei do retorno, você volta a se conviver com aquele grupo. E aí, você, dentro daquele grupo, você, às vezes, deixou algumas brechas aí de anticosmoéticas, né? Às vezes, dentro daquele grupo, você tem que assim, pagar um pedágio junto com aquele grupo, porque os assediadores voltam todos lá, e você, de algum modo, virar vítima dentro daquele contexto ali, ser uma vítima dentro daquele contexto do grupo. Para quê? Para que você pague um pedágio para que você se libere daquele povo. Entende? Então, tipo assim, eles queriam te vitimizar, vieram, te vitimizaram, você virou vítima da história, mas foi bom. Mas saiu por cima. Mas foi bom. Por quê? Você pagou o pedágio parapsíquico, ou seja, os assediadores vieram, não é que você você não cavou a vitimização, nem que não é que você não tinha nenhuma culpa no cartório. Algum nível de culpa às vezes você tinha no cartório. Mas o processo veio e tal, mas na hora que veio, aquilo te libera, né? Te abre novos caminhos. Desculpa. Mega Errologia, página 14. Poderia comentar e exemplificar? Erra ainda mais quem embasa as heterocríticas, as condutas e ideais dos outros, pela lente deturpada do orgulho e dos preconceitos sociais? Uhum. Então, ó, no anterior eu coloco assim, mesmo com boa intenção, quem critica a manifestação alheia sem avaliar para fatos, somente em valores morais da sua sim dominante, ainda está demasiado propensa a cometer injustiça. Então, assim, se você simplesmente avalia, se você só avalia baseado na moral, sem considerar o parapsiquismo, você tem grande chance de errar, porque você não sabe as variáveis todas do contexto. Mais ainda, se você ainda olha de maneira, se você ainda tem orgulho e ainda se baseia nessas condições sociais, né, de status, posição, poder, prestígio, honra e N outras condições aí de superioridade, inferioridade, tudo nessa linha, a tua chance de errar vai ser ainda maior, ou seja, é um erro sobre o outro que você comete. Né? Então, é essa atenção que a gente quer chamar para esses pontos aí. Em taxologia, ele pede 3 itens. Aí eu queria que você fosse um pouco mais sucinto, que ainda temos uma pergunta ali. Tá.
O 4, que é a autocogniciologia. Eu vou falando de um a um, é melhor? Tá. Reconhecer as próprias ignorâncias multímodas, ou seja, não tem nenhum problema em você reconhecer aquilo que você não é bom. Isso não transforma, não faz de você ser menor do que você é. Né? Esse que é o ponto. 10. Experimentologia. Assumir sem melindres a condição de repetente quando esse for o caso. Foi o que a gente já colocou aqui, né? A pessoa que, quando repete, fala, nesse caso aqui, eu estou voltando aqui de novo. Vou ter que... Não vou me sentir por baixo, não vou me sentir, né, menosprezado por causa disso. Errei, vamos lá, vamos começar de novo. O 20, que é a perdologia. Aceitar as perdas, contar os prejuízos e corrigir a rota evolutiva. Então é isso que eu tenho a ver também, que é o quê? A pessoa, nós todos aí, dentro da vida, a gente vai ter perdas, né? Então, a primeira ação mais inteligente, não é, depois que você perdeu, é o seguinte, o que eu perdi? Vamos lá, eu perdi isso, eu errei daqui, né? Poderia ter feito diferente, você fazer uma autocrítica, reavaliar a situação e não ficar preso nisso. Seguir em frente, contar, ver o que você perdeu, quais foram os prejuízos e fazer uma nova rota evolutiva, retomando lá o rumo das coisas que você estava fazendo, agora de modo, com mais uma experiência na bagagem, né? Pelo menos aquele erro você não vai cometer de novo. Estou me lembrando aqui do algoritmo tabu, não sei se você já estudou isso. O algoritmo vai colocando numa lista tudo que não pode mais acontecer. Ele encontra um erro, aí ele bota na lista. Aí o próprio algoritmo vai procurando, se está naquela lista, ele já elimina e vai para frente. E aí vai melhorando o algoritmo. Vai melhorando, né? Então é um algoritmo matemático, mas é lista tabu. O negócio é a gente botar em prática, né? O problema que eu vejo é que a tendência nossa é errar e ficar, além de ficar perdendo tempo naquele erro, é não procurar entender por que de fato aconteceu com ele. Porque se você aborda ele emocionalmente, você fica sofrendo com ele. Você não entende de onde que ele veio, né, de fato. E aí você corre o risco de cometer ele de novo, né? Esse que é o ponto. A gente não pode... Tem que ir na raiz, né? E na raiz entender onde é que está a raiz daquele problema, né? Max, tudo bom? Na página 13, ali, Crescendologia, você fala um pouco do primeiro e do último, por favor. Eu achei interessante também que eles são contrapontos. Assim, é bom de mim. Não, olha só, crescendo raiva, ressentimento e indignação. Eu estava pensando aqui que eu coloquei aquele caso da mulher que foi apedrejada. Eu senti indignação na hora que eu estava falando aqui. Entendeu? Você sentiu aí? Senti, porque eu acho um absurdo aquilo, entendeu? Eu me exaltei emocionalmente. Mas é mais ou menos isso, a indignação dá raiva. Se você dominar, daqui a pouco você está com raiva da pessoa. Né? A própria raiva vai te levando aquilo. E aí você vai ficar, às vezes, ressentido com aquela situação. Então, esse processo, ele está interligado, né? A raiva, o ressentimento, a indignação. E tem aquela indignação negativa, que a pessoa, né, ela até quer se vingar da pessoa, às vezes, por causa dessa questão de sentimento de indignação. Né? Aí entra a síndrome do justiceiro também. Mas tem aquela expressão indignação santa também, né? É uma balela, né? Que é maior assédio, né? Danado. Aí você falou a próxima que você está falando? A última. Ah, tá. Respeito, dignidade, max-fraternismo e autotransafetividade. É o oposto, né? É o quê? É você, ó. É o contraponto. É o contraponto. A primeira coisa é você ter respeito pela pessoa, né? Você tem que ter respeito pelo outro. A hora que você tiver respeito pelas pessoas, você vai defender a dignidade daquelas pessoas. Então, por exemplo, o que a gente avalia hoje socialmente é que tem pessoas que não têm a mínima dignidade para sobreviver. Por exemplo, presídio. Por mais que às vezes as pessoas tenham que estar presas, o que acontece em presídios é indigno. As pessoas não podem ficar daquele jeito, ninguém fala nada. São mais de 500 mil pessoas presas, não sei nem quantas, são milhões, não sei que são milhares de pessoas presas em condições subhumanas. Aquilo é uma indignidade enorme, né? E agora um monte de gente acha que assim, porque a pessoa cometeu algum erro e tal, ela tem que sofrer, né? Pessoas pensam isso. Mas aí, ó, a coisa ela vai não crescendo, né? Então, ó, dignidade, a hora que você começa a ver a dignidade das pessoas, aquilo vai te levar para um sentimento de max-fraternidade. A hora que você de fato vê a dignidade, né? Por exemplo, dos presidiários lá. Por exemplo, a gente fala assim, vamos fazer assistência mais séria e tal. Às vezes a assistência mais brava, quem precisa é o assediador. E o assediador, se você bobear, ele vai te puxar o tapete. Né? A gente fica idealizando o processo de assistência que não é por aí.
E o que eu vejo, que isso tudo é um crescendo, né, que eu também estou trabalhando para chegar em algum ponto aqui, né, talvez no primeiro, no segundo, mas assim, chega um momento que a pessoa entra nesse nível, né, de ela ver todas as pessoas como iguais, dela ter um sentimento de fraternismo universal, né, dela tratar as pessoas de modo como se não tivesse diferença entre irmão, filho, pai, mãe, como todas as consciências por igual, ter um afeto que vai além de qualquer tipo sexual por outras pessoas, que é o conceito de autotransafetividade. É por aí que eu vejo que é o crescimento disso tudo, entende? Tipo assim, infelizmente ainda teoricamente, porque eu estou querendo vivenciar isso aí. O nosso tempo já esgotou, mas... E acrescentar, pedir que ele ajudasse a entender o paradoxo de a defesa indiscriminada da dignidade pessoal poder tornar a consciência indigna da assistência de amparador de função. Você já respondeu isso, mas faz uma síntese. Aqui, pensa na dignidade como a pessoa que está argumentando que está defendendo a própria dignidade, mas no fundo ela está defendendo a manutenção do orgulho dela. Chega uma hora que a sua dignidade ela se transforma em orgulho. E aí não tem mais assistência, não tem amparo mais. O amparador não vai te ajudar a defender o seu orgulho, né? Esse é o ponto aqui do paradoxo, né? Que ela se transmuta, né? Se você carregar na dosagem da defesa da sua dignidade. Esse nosso tempo já se esgotou. A gente conseguiria ficar, né, muito mais tempo aqui fazendo Eu que agradeço. As perguntas e discutindo esse tema, que é muito importante para todos nós. A gente parabeniza a sua coragem de fazer um tema igual a esse, que é bem difícil. A gente aguarda os outros verbetes seus, né, que a gente sabe que você tem um monte de coisa aí para botar para a gente. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui na tertúlia, agradecemos a participação de todos os teletertulianos. Aguardamos vocês nos próximos debates, né, porque sem as perguntas a gente não faz debate. E passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Isabel, concurso Bolsões Holopensênicos, e a Patrícia, concurso de Projeciologia à Distância. Boa tarde a todos. O CAEC está realizando o curso Bolsões Holopensênicos nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2014. Este curso visa contribuir na identificação do público-alvo assistencial, aquele público que nós somos especialistas em assisti-lo. Geralmente a gente acha que o bolsão dos opressores é separado do bolsão dos oprimidos, ou dos algozes, não é separado das vítimas, dos líderes e liderados. Lê do engano, nós fazemos parte do mesmo bolsão. Então, se nós não aprendermos as técnicas para interassistência, não vamos ser completistas nesta vida, nesta Proexis. Este módulo do bolsão desse ano trata o belicismo, visando aprofundar a compreensão quanto ao processo grupo kármico do ex-belicista, aquele que já se libertou desta condição. E qual que é esse processo? Primeiro, nós entramos num processo de interprisão. Depois entra o processo de autovitimização. Aí a recomposição e, finalmente, a libertação do holopensene bélico. Para tanto, nós vamos ter aulas, noções gerais de holopensene, noções gerais de belicismo, a Inquisição como extrapolação da violenta lógica religiosa, templários, teoterrorismo, um campo ectoplástico assistencial, autossuperação de postura belicista, mediação de conflitos, liderança interassistencial, tecnologia de abordagens assistenciais a grupos e mecanismos assistenciais. Inscrições no CAEC 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso CEPAD, que é o curso de Projeciologia à Distância. É o primeiro curso desse tipo que o IPC vem oferecendo. Ele vai ter início já na próxima segunda-feira, dia 24, e vai finalizar no dia 25 de abril. Esse curso é todo baseado no Tratado da Projeciologia, é composto por 10 aulas vídeo, mais algum material teórico que vai ficar disponível na nossa plataforma de EAD, que fica em torno de 500 páginas.
As inscrições já estão abertas, vocês podem se inscrever até o dia 26 para esse primeiro curso, depois teremos mais algumas turmas até o final do ano. Para maiores informações, o site do IPC está disponível. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Tenepsismo 24 horas, especialidade Tenepsologia, com a verbetógrafa Pilar Alegre. Muito obrigado e boa tarde a todos.